Oi, boa tarde, bom dia. Como vamos? Como vamos nós, né? Onde existe um vínculo com uma ideia, onde existe, por parte de uma pessoa, de um grupo de pessoas, um vínculo não, um vínculo até que é uma coisa, mas como existe uma ideia pré-concebida a respeito desse vínculo, dessa ideia, desse tipo de pensamento ou filosofia, ou de conceito de visão de mundo, de uma forma, digamos assim, que pretende ser conhecedora da verdade, né? Porque verdade é uma coisa muito relativa, sendo que uma verdade absoluta é algo que a gente só pode sentir. As verdades relativas estão aí no mundo que a gente vive. Agora, onde existe esse tipo de vínculo ideológico, de parte de pessoas, de um grupo de pessoas, seja de uma filosofia, de uma doutrina, de uma religião, onde isso ocorre, com certeza não vai haver imparcialidade, não vai haver abertura. Quer dizer, sim, se houver da parte dessas pessoas, se houver um comportamento aberto. Se, como quem diz, eu sinto as coisas conforme eu costumo sentir, conforme eu as costumo manifestar, mas eu sei, quer dizer, que isso é uma vertente, uma observação de um ângulo a partir de um determinado ângulo. Fazendo uma comparação, você pode, vamos pensar num monitor de computador daqueles mais antigos de tubo, né? Se você ficar muito distante, você pode me imaginar que aquilo é um computador, um monitor, às vezes uma TV ou mesmo um forno micro-ondas. E se você estiver olhando para um forno micro-ondas, também pode pensar que é uma coisa ou outra. Então, quer dizer, você sabe que a visão que você tem e a visão que aparentemente de outra ou de outros que aparentemente é no extremo oposto daquela, elas são simultaneamente verdadeiras ou simultaneamente falsas. No entanto, ainda, nossa espécie humana ainda tem muita tendência e muito apego a uma ideia de verdade que se pretende que seja absoluta e total, baseada numa visão que nós podemos ter dentro das nossas limitações. A própria ciência com relação a isso, a própria ciência tem duas formas básicas de comportamento. Por parte dos cientistas, por parte das pessoas em geral que observam a ciência. Tanto os cientistas como os observadores da ciência. Alguns são dogmáticos e consideram a coisa conforme está estabelecida, porque assim eles viram
Assim eles alcançaram. Assim a ciência do tempo em que vivemos, ela alcançou. Por exemplo, dizer que uma viagem a uma galáxia distante não seria possível porque levaria milhões de anos. Sim, com base nos elementos que se tem, claro, é verdade. Mas já se fala em velocidade de dobra, né, que ainda não está, que ainda está mais assim no campo da teoria, com alguns avanços nesse sentido, até alguns experimentos muito iniciais, né? Mas então, isso é um exemplo. Então, o grande problema que a gente tem é que a gente quer acreditar. A gente quer acreditar que a gente tem condições de saber. O que a gente pode ver, até onde nossa visão alcança, é tudo. A gente, no fundo, sabe que não é. Mas parece que essa ideia ou crença de que a nossa mente, que a razão alcança tudo, e aquilo que ela não alcança, ou que ela não alcançou ainda, ou que a ciência também ainda não alcançou, simplesmente não existe. Porque nós queremos saber e considerar que sabemos, sendo que saber é extremamente relativo, correto? A gente diria, se a gente fosse falar com um medieval, né? Aí entra uma outra questão, né? Que é a visita a épocas diferentes, passadas ou futuras, que há quem observe como essa possibilidade, inclusive baseado em fatos, baseado em observações e cálculos, né? Ainda muito assim, pouco ainda desenvolvida a visão desses aspectos, se bem que tem. Cientistas que já trabalham com essa ideia, ainda que na teoria, mas de uma forma bastante assim, para a nossa época, avançada. Então se você pega viaja no tempo, pega uma máquina do tempo, como se fala nesses filmes, filmes antigos, né? Vai para a Idade Média. Se você fala para um medieval que um dia vai existir, não precisa nem falar em internet, nem fala naquele telefone, aquele primeiro que Graham Bell expôs, aquele mais simples, digamos, primitivo. Primitivo para nós hoje, né? Porque na época aquilo era ciência de ponta, claro. Né? Bom, muita ciência de ponta hoje vai ser considerada um rudimentar amanhã. Então, falar aquele telefone que o Graham Bell expôs na feira, acho que era a Feira de Ciências de Nova York, e se não me engano, a primeira pessoa que passou por ali e se interessou foi o imperador brasileiro Dom Pedro II. Eu não sei se houve outros que antes, parece que não, parece que, pelo que eu sei, o Graham Bell estava ali que nem um doce de pau e ficou e trouxe para o Brasil, quer dizer, foi um dos primeiros países do mundo que teve telefone. Mas vamos lá, você chega para o medieval e fala, o fulano, daqui a alguns séculos vai haver um objeto, para não falar aparelho, né? Aparelho sim, com certeza se fala em aparelho, né? Não havia aparelho assim, elétrico, automático. Bom, mas vamos lá, um objeto. Vai haver um objeto que vai permitir que você pode conversar com outra pessoa que está vamos falar quilômetro para ela, falar milhas e milhas de distância. O medieval ou vai rir, achando que você está brincando, ou vai achar que você é maluco e vai mandar você para um hospício. E naquela época os hospícios não era para tratar das pessoas que tinham problemas mentais, mas era para mantê-las isoladas, né? Ou vai achar que você é um piadista e vai te recomendar para o bobo da corte do senhor feudal, ou mesmo do rei, e, na pior das hipóteses, vai botar teu nome lá na onda da Inquisição, né?
Então tá certo, vamos lá. O medieval. Então a gente hoje, gente, em termos assim, amplos da observar a história, a gente olha para o medieval e vê o medieval como um homem extremamente limitado, tacanho, preso a uma série de conceitos e convenções. Isso estou falando do medieval do europeu, certo? Que esse tipo de análise histórica de idade antiga, medieval, quer dizer, a partir do momento em que entra no que chama Idade Média, é com bases assim naquele continente. Mas tudo bem, então, aí, gente, vamos lá. Tá claro, observando daqui para lá, para trás, para a Idade Média, foi uma idade de muito, na Europa, digamos, foi de muito atraso, de muita retroação, inclusive coisas já que tinham sido alavancadas desde a antiguidade pelos gregos e também por romanos e outros povos, que os próprios romanos chamavam de bárbaros, mas outros povos assim que eram discriminados pela arrogância romana também tinham, muitos deles tinham muito avanço de percepção da vida, às vezes tecnológicos, né? E no caso mas Roma teve os seus grandes feitos na parte da arquitetura, na parte da engenharia, os aquedutos, né, aquela coisa. Quer dizer, você vê, na Idade Média, tudo aquilo desapareceu. Antes, e não era só no Império Romano, não. Os cartagineses, outros povos já tinham sistemas de canalização de água e outras coisas mais. Mas ali, na Europa, onde o Império Romano foi para o brejo, né, e a decadência se devia a muita coisa, inclusive porque tudo que podia haver de bom no Império Romano era um poder assim arrogante, né? Que subjugava. É o que veio a ser, seria o que veio a se manifestar mais tarde na forma dos colonialismos, né? Só que ali eram anexações. Então, na Idade Média, deixou de haver água encanada, aquilo foi tudo esquecido. O Canadá é um exemplo, né? Então tá, mas vamos lá. A partir do momento agora, nós estamos vivendo uma época assim, uma época complicada, turbulenta, mas houve um desencadear de grandes assim, avanços tecnológicos que são rápidos, cada dia a parte da informática simplesmente está tudo correndo, mas a gente pode ver que no momento que a gente chegar num plano de a gente, quer dizer, a nossa espécie, né, ou o planeta que nós vivemos, sei lá, chega a determinado ponto que quem olhar para esse século, século XXI, mas a gente viveu, acho que ainda está saindo do século XX, então, essa época que a gente vive, vou olhar para trás, essa época complicada, agitada, violenta, e vão ver também, talvez seja considerada uma espécie de idade, como se costuma chamar hoje, nós chamamos a Idade Média de Idade das Trevas, pode-se dizer, talvez, quem sabe, no futuro, se chame essa época de o século turbulento, o século, entendeu? E também até chamar a época de trevas, porque comparado, o que é a treva de hoje? A treva de hoje é a arrogância humana. A arrogância humana sempre houve, mas momento. Estou almoçando, né? Mas mediante tantas assim, essa enxurrada de acontecimentos, de invenções, inovações, enxurrada de conflitos, reformas assim ideológicas, pensamentos, aberturas para ideias assim que vão além, que transcendem o conceito de vida física e ao mesmo tempo sofisticação da visão que desconsidera tudo que seja não físico ou metafísico, nós estejamos assim vivenciando um momento onde surge muita assim, tendência e uma sensação de necessidade de
estar certo. Certo e errado é totalmente relativo. Claro, né? Nem tudo é, né? Nunca seria certo uma coisa tipo nazismo, principalmente. Aí não tem jeito, não adianta querer me dizer, mas você está dizendo que é relativo, isso também. Não, isso não é não. Isso é absolutamente, assim, condenável, né? Coisa tipo nazifascismo, racismo, violência, né? A manutenção, quer dizer, coisas que já deviam ter sido superadas, hábitos assim cruéis e violentos que já é tempo da humanidade ter deixado para trás, que ainda, mas isso é época que nós estamos vivendo, que é uma época complicada. Otimistamente a gente pode imaginar que é uma transição. Pessimistamente a gente pode imaginar que a gente está se arrastando cada vez mais para o abismo. Eu não acho que seja. Não nos prendamos só o que a gente é capaz de ver. Não nos prendamos só ao que a nossa mente alcança. E não pensemos que a ciência de nossa época, a ciência, o que ela alcançou agora é tudo. A cada período da humanidade e avanços da ciência, sempre nós tivemos a tendência de, se não achar, mas comportamento assim reativo, de que aquilo ali é o ponto final. Não tem ponto final, não tem fim da linha, nem para a ciência, nem para as descobertas, nem para a evolução do pensamento, e tudo vai, não sobe e desce. Tanto é que em antiguidades milenares houve circunstâncias de sabedoria que nós hoje não temos. Ou não absorvemos desses antigos que na verdade caminharam mais à frente que nós, né? Então, nessa coisa, em primeiro lugar, isso também é a gente lembrar, isso não é linear. É um sobe e desce, né? E se a gente lembrar também que o que nós conhecemos em termos de história, o que nós sabemos, é uma parte, mesmo em termos da nossa vida nesse planeta que a gente vive, olha para trás, olhando para trás, a gente tem informações, quer dizer, de civilizações prévias à nossa. Civilizações que teriam chegado a graus de evolução, nos termos assim do entendimento da vida e no termo da tecnologia também, sendo que certos abusos teriam prejudicado essas etapas da espécie humana, vamos dizer. Fala-se de Lemúria, Atlântida, mas sabe-se lá se tem até mais que isso. Porque a gente vê, gente, mas você só vê o seguinte, a gente sabe que existem os períodos assim da vida onde viveram, sempre Jurássico, né, dinossauros e tudo. Então, mas peraí, você quer... Tem gente que fala, não, Atlântida e Lemúria nunca existiu. Eu digo, não sei se existiu, mas acredito. Porque é tão grande, quer dizer, para a nossa visão de grandeza de tempo, é tão grande isso, que a gente está muito assim limitado para avaliar o que pode ter existido e o que pode vir a existir, né? Aí chega um ponto, essa batida de frente entre espiritualismo e o que se chama de materialismo. Para mim, não haveria talvez essa divisão em duas categorias.
Para mim, tá? Isso é o ponto de vista meu, e eu não estou dizendo que é assim, porque a gente deve lembrar, nenhum de nós é dono da verdade, certo? Então, para mim, a continuidade existe. O elemento que a gente chama, que é mais sutil, que a gente chama de espiritual, e o então astral, pode estar no outro plano, mas é continuidade. Tudo está encadeado. Isso é a minha visão, certo? Acreditar é uma coisa, ter certeza é outra, né? Acho sim que todos nós podemos nos beneficiar e trocar informações e pontos de vista com todos, inclusive tanto aqueles que estariam dentro dessa ideia de essa dicotomia de espírito e materialismo, da parte dos céticos, que tem uma visão assim bastante bem desenvolvida, né? E também dos não céticos. Todos esses que são céticos ou não céticos, mas não são fanáticos, não são arrogantes. Você encontra arrogância no religioso, no místico e também no materialista. Depende de quem é. Ou não arrogância, né? Você ouve, por exemplo, quer dizer, se a gente vê uma palestra do professor Leandro Carnal, que eu considero um eminente não assim para idolatrá-lo, mas de grande capacidade. Ele é totalmente assim, considera a vida na Terra como ponto final, né? Não acredita em continuidade. E isso não tem nada que mereça ser criticado. Eu acreditar na continuidade, acredito. Eu tenho chegado cada vez mais perto, segundo a minha concepção, a uma ideia de que não é assim, espiritualismo momento. O que é, mãe? Nada, eu preciso de você. Quem está falando? Eu tô aqui, pera, pode falar, o que é? Só um instantinho. Fala, mãe. Está falando com Não, eu tô fazendo uma transmissão aqui, pode falar. O que é? Não, eu quero botar uma comida pro papai. Pode pôr, mãe, vai pegando. O que é que eu vou pegar? Não, o que é isso que você botou aí? Nada não. Ele disse que está com fome, agora eu não sei o que faço. Bom, vai indo aí, eu vou te ajudando. Não, pode continuar. Não! Isso pode ser feito. Ele disse que está com fome. Então, fome tem que comer comida. Isso aqui, por exemplo, ele pode comer mesmo. Pode, eu acho que pode. Ótimo mas eu tenho que botar várias coisas. Isso aqui é o quê? Pão. Pão. Agora eu tenho que arranjar uma coisa para botar no forno. Eu vou pegar. Peraí. É que eu fico muito tonta porque eu faço trabalho demais e aí eu misturo tudo. Posso fazer isso? Juliana vem amanhã, não? Depois de amanhã. Ai, que coisa, como tá demorando. Ai, que horror. Tá uma chuva, né, Luiz? Não, Ah, tá. um pouquinho. Um pouquinho é nada, tá tudo alagado. Vai. Tá tudo alagado. Que palhaçada é essa que não tem? Bom, então eu boto isso e o que mais? Tem que botar outras coisas junto disso aqui pra ele. Macarrão, a gente dá só macarrão mesmo. Macarrão já botar, não vai ser só macarrão. Não, macarrão você come só macarrão. Eu tô comendo só macarrão. E aí, então, depois bota outra coisa, né? Você vê. Bom, então agora, o que é que eu boto aqui em cima? Nada.
Salada? Não, tá bom assim. Vai embora correndo não, que você tem que me ajudar. Tá. Não, eu fico muito nervosa. Aliás, eu tô nervosa. Isso. A comida tá acabando, entendeu? Porque a Juliana não tá aí, a comida tá acabando. Ah, ela não tem, ela tem que vir. Que horror. É que amanhã eu tenho que sair, mãe, por isso que eu pedi. Não, amanhã ela não vem. Eu pedi pra ela vir quinta, É, porque tá amanhã eu tenho que sair. Pode ir fazendo aí que eu vou continuar meu discurso aqui. Discurso? É, eu tô fazendo um vídeo, mãe. Ah. Bom, Ser muito, tá gelado, né? tá, agora dá licença. Pode ficar aí, eu nunca. Então tá dizendo assim. A pessoa tem aquela. Dentro de um determinado contexto pessoal, ela tem uma visão. E a visão não é falsa, nem verdadeira. Eu tô falando aqui, mãe. A visão não é falsa nem verdadeira, ela é válida se ela for bem colocada. Se ela for apresentada dentro de uma. Dentro daquele fator em que ele se estabeleceu equilibradamente naquela visão. Então ela é válida. Verdadeira sim, mas relativamente verdadeira. A visão do outro, a mesma coisa. Agora, tudo perde a validade quando entra naquela posição do eu sei tudo, eu tenho a verdade. Aí vem a arrogância. Voltando, aí me faz lembrar outra vez do Leandro Carnal, que ele fala uma coisa que eu concordo assim, categoricamente, plenamente. Não tem coisa pior nessas pessoas, é o catequista. O catequista, seja religioso, seja materialista, esse que acha que se tem a verdade, que vai querer impor a verdade. Então, embora eu seja uma pessoa que acredita na continuidade indefinida, e o Karnal, eu estou falando o Karnal como exemplo, que é um exemplo muito interessante, que é um cara que fala coisas muito positivas e muito boas para as pessoas. Agora, se você tem uma visão, vê que o camarada é materialista, então, você que eu digo é qualquer um de nós, né? Aí você acha que, não quero saber porque esse cara não acredita em nada depois da morte. Bom, aí que tá, a gente precisa aprender a ter uma isenção e saber aproveitar tudo de bom que o cara fala coisas excelentes. Essa outra parte, fica assim isento, e qualquer outro que também, vice-versa, acontece a mesma coisa, né? Bom, por hoje eu vou ficar por aqui.